Revista Justiça. Debate. O Dia Mundial da Água é comemorado hoje, 22 de março, e visa colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural. Cuidar das fontes de água é fundamental para a nossa sobrevivência. A vida no planeta só é possível, então, graças à presença da água. E depois de décadas de alertas e campanhas, a água, ela está tendo o melhor tratamento? Para falar sobre isso, temos dois convidados e o primeiro é o Dr. Fabrício Soler, advogado e especialista em direito ambiental. Dr. Fabrício, bom dia. Bom dia, satisfação falar na rádio, especialmente numa data tão marcante como o Dia Mundial da Água. Muito obrigado pelo convite. E o nosso outro convidado é o Dr. Rodrigo Jorge Moraes, advogado, professor e doutor em direito ambiental. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo também. Bom dia. É um prazer, uma honra muito grande falar aqui com vocês. Como disse o Soler, nesse dia tão importante que merece ser discutido, ser debatido e festejado. Então vamos lá. Esta data ela é destinada para essas reflexões a respeito da relação entre o homem e a água, passando até pela conservação e a proteção dela. Ainda falamos, claro, sobre os recursos hídricos e medidas para conter a poluição da água. Depois de tanto tempo, de décadas de discussão, Dr. Fabrício Soler, o senhor acredita que houve mudanças para melhor? Ótima ponderação. Primeiro registro aqui a satisfação de falar contigo e na companhia do professor Rodrigo, com os ouvintes da rádio. Veja, eu acho que nós estamos melhorando. Não significa dizer que o cenário é bom. Especialmente se imaginarmos que a primeira regulação do Código de Águas do Brasil vem da década de 30, com o Código de Águas em 34. Depois tivemos a Política Nacional de Recursos Hídricos na década de 90, mais especificamente em 97, e ainda enfrentamos inúmeros problemas no território nacional, com poluição, lançamento de esgoto, contaminação das águas, a própria escassez, por carência de planejamento ou mesmo efeitos das mudanças climáticas. Mas eu particularmente sou um otimista, espero que a valorização desse bem ambiental, do recurso hídrico, seja cada vez mais pujante, ou que tenha uma atenção cada vez maior, não só por parte da sociedade, mas poder público e também da iniciativa privada, entendendo que a água não pode ser desperdiçada, não pode ser poluída e deve ser utilizada com responsabilidade. Desde as ações mais simples, como usualmente é trazido na TV, de forma bem clara, a questão do próprio banho, de uma lava-louça, são usos comuns do nosso dia a dia, que já demonstra a importância de um uso racional, como também por parte do setor privado, empresarial, investindo cada vez mais na eficiência do uso da água. E aí um exemplo clássico são as ações de reuso, trabalhando na reutilização dessa água, no reuso da água para fins usuais no processo industrial. Então, acredito estarmos melhorando, não estar ainda naturalmente num cenário ideal, nós temos ainda os riscos de conflitos pelo uso da água, mas depois, naturalmente, das novas ponderações, eu trago alguns dados relevantes aqui para compartilhar com o ouvinte. E para o senhor, doutor Rodrigo Jorge, depois de décadas de discussão, tivemos mudanças para melhor nesta conscientização sobre a importância da água? Sérgio, como o Fabrício acabou de dizer e disse muito bem, nós temos uma legislação já completando seus 30 anos, de 97, o Código de 34. Nós caminhamos um pouquinho, mas ainda há muito a caminhar. O Brasil, ele possui a maior reserva de água doce do mundo. Em todo o planeta Terra, nós temos apenas 3% de água doce. Desses 3%, 71% águas congeladas e 18% águas subterrâneas. Então, desses 3% de água doce que existe no planeta, 12% representa as reservas de água do Brasil. E dentro da América do Sul, 53%. Então, o Brasil é um país que realmente possui a maior reserva de água doce do mundo. Isso é um bem, isso é uma força, uma potência, uma responsabilidade muito grande, de modo que o poder público tem que ter mais atenção e melhorar todos os índices. Basta a gente imaginar que hoje no país nós temos 35 milhões de pessoas sem água tratada nos seus lares.
E se nós vamos falar, então, de coleta de esgoto, Sérgio, aí os números são estarrecedores. Quase 50% da população brasileira, aproximadamente 100 milhões de pessoas, não têm coleta de esgoto nas suas residências. 46% apenas do esgoto é tratado. Isso traz uma série de problemas, uma série de situações, problemas relacionados à saúde, doenças, problemas escolares, desvalorização de turismo, aumento de desigualdade social, enchentes. Enfim, a água carrega consigo uma importância que vai muito além daquele uso que as pessoas costumam apenas observar com mais frequência, que é o uso do dia a dia, né? Muito pelo contrário, ela tem múltiplos usos, a lei fala disso, né? Então, realmente, é um bem dos mais importantes, que está ao nosso alcance de tutela. Você põe a mão na água, não existe vida no mundo sem água, sem sol, né? Na água você põe a mão, você tem, está ali mais fácil, é mais palpável, você tem condições de cuidar. Então, realmente, o poder público precisa olhar com mais atenção, que é um bem dos mais importantes para a sobrevivência, não só do homem, mas do próprio planeta Terra. Sim, e o Brasil, então, é privilegiado com a água doce, já que temos em outros países a necessidade de tirar o sal da água, água salobra, situações em que o gosto da água em outros países que é muito diferente, muito ruim até, dizem os brasileiros que passam por esses países. E nesta questão temos esse ponto sobre o saneamento básico, né, doutor Fabrício? Estamos em ano eleitoral e vamos aproveitar isso então e falar sobre a vontade política até dos governantes de fazerem obras de saneamento básico. O senhor acredita que isso se deve ao fato de não aparecer, não ser visível uma obra, e isso acaba não dando voto? Ótima ponderação, e o tema que tem que ser enfrentado. Sérgio, aqui, acho que fazendo coro ao que foi trazido pelo professor Rodrigo, e agora muito bem atentado por você, nós temos no país, né, desde 2020, um novo marco do saneamento, cuja finalidade é exatamente potencializar, né, o saneamento no Brasil para atingirmos a universalidade em 2033. E universalidade é atender a população brasileira com água tratada, né, e também efetuar a coleta e o tratamento de esgoto. Em termos numéricos, quando nós falamos de água tratada, veja só como é assustador. 35 milhões de brasileiros não estão conectados à rede de abastecimento de água. 35 milhões de brasileiros. Isso significa a população do Canadá sem água potável. A população do país Canadá sem água potável. Quando o professor Rodrigo trata a questão de esgoto, em que metade do Brasil, dos brasileiros, não tem tratamento de esgoto, significa aproximadamente 110 milhões de brasileiros, Sérgio, isso significa a população da França e Espanha somadas não tem tratamento de esgoto. Veja o tamanho do desafio no Brasil no saneamento. Por isso o marco de saneamento é tão festejado, para que de fato venha a ser implementado. E aí nós temos essa perspectiva, né, que você muito bem colocou. São obras geralmente, né, que não são visíveis à população, diferentemente de um recapeamento, de uma rua. No caso do saneamento, o investimento é enterrado. No entanto, o novo marco de saneamento abre a possibilidade de participação do setor privado em processos de concessão, e isso fique bem claro, não é privatização, é uma transferência parcial dos serviços para o agente privado e depois isso retorna para o poder público. Então, isso é estimulado pelo novo marco do saneamento, as concessões, e tem tido muito sucesso, especialmente com a participação da Caixa e do BNDES, que tem feito um trabalho de modelagem para trazer aí a concessão dos grandes projetos no país, como foi Alagoas, como foi Rio de Janeiro, e tem entre outros. E para concluir aqui a minha observação, alguns números que assustam no saneamento e que reforça, né, a coerência ou a pertinência do novo marco do saneamento e a importância de investimentos no setor. Só para você ter uma ideia, Sérgio, hoje nós temos domicílios sem abastecimento de água no Brasil. Domicílio que não recebe água no Brasil, aproximadamente 10 milhões de domicílios brasileiros não recebem, não têm abastecimento de água. 10 milhões de domicílios. Isso significa quase 15% dos domicílios mapeados no Brasil. E vou mais. Municípios que não têm estação de tratamento de esgoto. Hoje, se você pegar, por exemplo,
exemplo, a região Nordeste, Sérgio, 25% dos municípios não tem tratamento de água, não tem estação de tratamento de água. Não estou nem tratando aqui, não estou nem falando de esgoto, estou falando água tratada, receber água tratada. Então, esses são números da pesquisa do IBGE, da pesquisa de saneamento de 2017, veiculada em 2020 e 2021, e que mostram o tamanho do desafio que nós temos no Brasil para avançar na agenda de saneamento, e aí leia-se com um direito à água potável, né, que é o mínimo, né, que a gente precisa aqui como um direito assegurado, inclusive, pelas Nações Unidas, é entendido como um direito humano, água limpa e segura e o saneamento básico, e eu acredito que o novo marco de saneamento vem nessa esteira para ajudar o Brasil a alcançar aí os seus objetivos, não só firmados em âmbito internacional, mas como previsto no marco de saneamento para a universalização em 2033. É importante até citar que o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar a respeito do novo marco do saneamento básico. Tivemos 4 ações que buscavam que fosse declarado inconstitucional, mas ele foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, esse marco do saneamento básico, né, doutor Fabrício Soler? Exatamente. Felizmente, o STF, ao analisar os casos concretos, confirmou a constitucionalidade do novo marco de saneamento nos pontos que haviam sido questionados, e isso traz mais segurança jurídica para os investimentos no Brasil. Sérgio, que, veja, não dá para admitir num território como o nosso, né, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 220 milhões de brasileiros, metade da população não ter o esgoto tratado. E aqui, sim, só um arremedo final aqui para compartilhar, apenas para fins informativos, o Ministério do Meio Ambiente vem executando nessa linha, né, em medidas voltadas à preservação dos recursos hídricos, um programa que chama Rios Mais Limpos, voltado a mobilizar, sensibilizar a população, o cidadão, contra a importância, né, de manter a qualidade dos cursos d'água, evitar o lançamento inadequado dos resíduos, de efluentes sem tratamento. Então, é um programa institucionalizado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente que visa trabalhar a sensibilização do cidadão quanto à importância dos rios mais limpos. Trazendo aqui uma outra informação também, que no mundo, crianças com menos de 5 anos são 20 vezes mais propensas a morrer por problemas com água e falta de saneamento do que devido aos conflitos já nesse contexto da guerra que estamos acompanhando com a Ucrânia. E eu pergunto para o Dr. Rodrigo Jorge, esse marco do saneamento básico, ele começa a aparecer, dar os seus resultados a partir de que momento? Qual a previsão? Sérgio, é muito importante essa sua pergunta. Nós entendemos e acreditamos, como o Soler disse, eu sou um otimista também, espero que seja de imediato, né? Principalmente após o posicionamento do Supremo. O Brasil é um país muito grande, um país continental, e embora nós tenhamos a maior reserva de água doce do mundo, como foi dito aqui anteriormente, o nosso tratamento de esgoto, saneamento, ele é muito aquém do desejado. É incrível, em todos esses anos, esses números que causam vergonha, né? Metade da população brasileira sem tratamento de esgoto. E no país, embora, repetindo, tendo a maior reserva de águas do mundo, a distribuição de águas no Brasil é muito desigual. Então, no norte do país, nós temos aproximadamente 68% de toda a água doce do país. No Nordeste, 3,3%. Centro-Oeste, 8%. Sudeste, 6%. No Sul, 6,5%. Então, há uma distribuição desigual. E outro dado que reflete esse grande problema ligado ao saneamento, que nos últimos anos, Sérgio, pesquisas mostram que aproximadamente 80% da população brasileira mora até 200 quilômetros da costa, do mar. Então, há uma concentração grande da população em centros urbanos e, muitas vezes, esses centros urbanos não conseguem ou não acompanharam esse crescimento. Recentemente, saiu uma pesquisa do Instituto Trata Brasil que mostra as 20 cidades com melhores índices de tratamento de esgoto e as 20 piores. E aí você vê o reflexo, muitas vezes, de algumas políticas desastrosas de alguns estados, infelizmente, que têm tido problemas atrás de problemas ao longo dos anos, né? Por exemplo, dessas 20 piores cidades com os índices piores de saneamento, nós temos aí 4 cidades, 20% são no Rio de Janeiro, né? E 40% das melhores cidades com tratamento estão no estado de São Paulo. Não estou querendo fazer uma comparação entre um estado e outro, mas só demonstrando
que onde há um acúmulo populacional, há necessidade de ter uma atenção maior para esse tipo de problema, especialmente com relação ao saneamento básico, né? Sim. A água é uma questão fundamental, é importantíssima, como dissemos aqui, não só a questão ambiental, mas questão econômica, questão social, questão política. Grande parte das fronteiras do Brasil hoje são definidas por corpos d'água, né? São 83 rios transfronteiriços, enfim, fora as bacias hidrográficas. Então, realmente é uma questão que vai muito além do consumo da água, ele esbarra e tangencia nas questões econômicas, políticas, sociais, enfim, basta pegar números de cidades com baixo índice de saneamento, né, que não há água tratada, basta pegar os índices, os números de atendimento nos postos de saúde, nos hospitais públicos, são muito maiores do que em cidades com um tratamento mais adequado. Então, isso os números mostram, não tem como esconder, né? Os números mostram que realmente o investimento, o cuidado com a água, ela reflete diretamente no meio ambiente, na saúde das pessoas, da população, na questão econômica, enfim, é algo que realmente tem que ser muito observado pelo poder público e cobrado pela sociedade. Doutor Fabrício, muito se fala sobre o desperdício de água no país, porque esta perda está em torno de 40%, mas também se fala dos grandes consumidores de água como o agronegócio. Como fazer um equilíbrio desse agronegócio, fazer uso da água e termos os alimentos? E também sobre as perdas, os desperdícios. É possível também conter esse desperdício? Sem dúvida, Sérgio. Aliás, tem vários hoje, as modelagens hoje das concessões na área de saneamento, elas são permeadas aí por tecnologia de redução de perda, né? De você maximizar a entrega da água tratada, minimizando o risco de perda no traçado, às vezes por uma tubulação antiga, com manutenção de baixa qualidade, e sai 100 litros, chega a 60, né? Com um alto índice aí de perda no caminho. Agora, isso então nas modelagens tem sido adotado, então a adoção de tecnologias para melhorar a rastreabilidade, a manutenção e verificação dessas potenciais perdas, permitindo que o parceiro privado haja imediatamente para mitigar a perda dessa água, e a outra forma, naturalmente, é feito pelo controle e fiscalização, aí não só no agronegócio, mas também na indústria, que é feito por intermédio da outorga. E isso acontece de que forma, Sérgio? O poder público competente, como por exemplo, se você imaginar num rio da União, quem emite outorga é a Agência Nacional de Águas e Saneamento. A outorga é um direito de uso daquele curso hídrico, daquela água, seja para captação, para utilizar, por exemplo, num processo produtivo, ou para utilizar para gerar energia, ou para lançar depois um efluente tratado. Então, uma das formas de controle, e você tem aí, por consequência, o monitoramento e a fiscalização em termos de quantidade e qualidade, é a outorga de recursos hídricos emitida pelo órgão competente. E acredito que essa ferramenta é um caminho, não só, como foi bem colocado, não só para o agro, mas para a indústria e para o usuário em geral, né? Então, hoje as indústrias, para operar, precisam da outorga, o agronegócio, a outorga no campo, ela tem sido uma realidade, e um segundo passo, além do controle da fiscalização, é a cobrança pelo uso da água. Isso em alguns lugares já é uma realidade, em algumas regiões do país, mas acredito, na minha opinião, que isso tende a crescer em termos de regulação. Você pagar não apenas pelo abastecimento, pela entrega, mas pelo bem água, que é um tema que vem também aí ganhando uma certa robustez nos últimos anos. Doutor Rodrigo Jorge, para finalizar, então, ainda nessa questão sobre o desperdício da água, o que o senhor pode acrescentar? Olha, de fato, é inadmissível um desperdício de aproximadamente 40% na distribuição de água de um bem que tem um valor de tamanha importância. Então, realmente, o que tem que ser feito é observado a legislação, obviamente, o controle. Agora, é importante dizer que as grandes indústrias, os grandes produtores, os grandes business têm um controle muito próximo e muito forte do poder público. E aí o problema, quero acreditar, penso eu, que recai realmente na questão do saneamento básico, né? Com relação à poluição e desperdício desse bem água, né?
em São Paulo chove, com um dado interessante, São Paulo chove 4 vezes mais que toda a Espanha. E nós temos mais problemas de oferta de água em São Paulo do que na Espanha. Na Espanha, inclusive, estivemos lá estudando e conhecendo, tem o Tribunal das Águas, em Valência, por exemplo. Então, assim, há um cuidado muito grande com relação a isso, porque entendem a importância do bem-água. Nós vamos pegar outros países para comparar. Temos aí o Chile, que é um bom exemplo, praticamente 100% de saneamento básico e praticamente nada de desperdício e distribuição de água. Temos a Holanda, temos Seul, na Coreia do Sul, que também é bastante elogiado tudo que foi feito lá em relação aos recursos hídricos. Enfim, o que precisa, Sérgio, é mais vontade política, acelerar o passo na aplicação dessa legislação toda comentada nesse dia de hoje, que realmente é um bem importante que não pode ficar esperando a vontade de um ou de outro, mas sim uma vontade coletiva, uma necessidade importantíssima e premente. Não se pode desperdiçar 40% da água, não se pode ter 35 milhões de pessoas sem água tratada, não se pode ter 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. São números que envergonham e entristecem a nós, né? Dia Mundial da Água, quero agradecer aos nossos convidados, trazendo um debate sempre de alto nível. Começo agradecendo ao advogado especialista em direito ambiental, Dr. Fabrício Soler. Dr. Fabrício, muito obrigado e as suas considerações finais. Sérgio, eu agradeço, é sempre um privilégio poder falar contigo, com os ouvintes da rádio e aqui na companhia do professor Rodrigo, e num dia tão importante como o Dia Mundial da Água, e aqui fica a mensagem de sensibilização, de importância, de valoração e valorização desse recurso hídrico. O Rodrigo colocou isso muito bem, fundamental, né? Então acho que é um dia a celebrar o que foi feito e trabalhar para que venham mais controles e fiscalizações para manter a qualidade da água sempre em bom nível para consumo e uso da sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também ao Dr. Rodrigo Jorge Moraes, advogado, professor e doutor em Direito Ambiental. Professor, suas considerações. Eu quero mais uma vez agradecer, participar do programa com você, Sérgio, com a alegria de estar aqui junto com o Fabrício, um reconhecido especialista, um gigante da área do direito ambiental, é sempre uma alegria. Um prazer falar com os ouvintes da rádio de um dia tão importante, de um tema fundamental, um tema que tem a ver com a sobrevivência da sociedade, da humanidade, com a sobrevivência do planeta Terra. E a mensagem é que realmente, como nós dissemos no início, a gente olha com otimismo, mas muita coisa ainda precisa ser melhorada. E para isso, o poder público tem que exercer o seu papel fundamental de tutela e a população o seu papel de cobrança. E para que isso seja possível, tem que entender, tem que conhecer. Por isso que é importante essa iniciativa na comemoração no dia de hoje da rádio, de levar a informação e mostrar esses números, né? Dizer que realmente a situação está longe do ideal, mas a gente precisa conhecer a situação para saber onde a gente quer chegar, saber o que a gente precisa cobrar e o que é o mínimo necessário para uma vida melhor e mais saudável para a população, enfim, para a sociedade de uma forma geral. Então, parabenizo todos vocês aí pela iniciativa, que realmente levar conhecimento e informação para a população é uma das tarefas mais nobres que nós temos que sempre ter em mente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, um grande abraço, um excelente dia para todos.